Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre estabilidade antes do networking, hein? Estabilidade antes do networking. Boas. Bom dia aí, pessoal. Vamos entrar e vamos conversar. Estabilidade antes do networking. O que tu notas hoje em dia é que todo mundo quer determinada estabilidade. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer networking, mas vamos aqui criar uma ordem de como deveríamos fazer essas coisas acontecer. Bom dia, pessoal. Vamos acordar o pessoal no grupo. Vamos ver aqui a lista de presença. Vamos acordar o pessoal no grupo. Quem já chegou aí? Maria, bom dia. Teca, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos acordar. Essa hora tinha o hábito de tomar um copo de água morna com limão, se puderes. Tem o hábito de... Lucas Augusto, bom dia. Tem o hábito de tomar uma água morna, ter um copo de água consigo. Tenha esse hábito bom a essa hora. Mas quem está aí presente? Vamos lá ver, mas quem chegou? Mas quem chegou aí? Vamos lá ver. Mas quem chegou? Júlio, Agostinho, bom dia. Esteja presente aqui na nossa live. Ainda faltam pessoas, senão uns já estão na cama. Vamos lá, vamos avançar nisso. Veja, todo mundo quer um networking de qualidade. Todo mundo fala sobre esse networking de qualidade. Eu quero ter um bom networking. Porque o networking é uma das ferramentas muito importantes para o tal crescimento acontecer. Não sei onde é que essas moscas são essa hora certa. O networking é muito importante para o crescimento acontecer. E, na verdade, é muito debatível porque tu percebes que as pessoas, quando falam sobre crescimento, elas dizem que acreditam que no nosso país, por exemplo, o networking fala muito mais alto do que tudo. Tu tens que ter bom network, tu tens que ter ABCD, tu tens que ter essa posição, whatever, só assim você consegue crescer. Seja bem-vinda, Fátima. Então, o que é importante nós entendermos aqui e o contexto que nós precisamos tirar em tudo isso? Tudo bem que network é importante, mas não existe networking sem estabilidade. Eu ouvi dizer por quê. Todo mundo gosta, por exemplo, do exemplo do José do Egito. E as pessoas, com muita fé, com muita conversa, o seio cristão, fala sobre José do Egito. Todo mundo fala que ele é um padrão, é uma referência de resiliência, de fé, de coragem. Todo mundo fala dele. Mas na prática, quantas pessoas estariam dispostas a mostrar a tal resiliência? Muita gente tem essa admiração por ele, mas quantas pessoas consegue demonstrar na vida pessoal, no dia a dia, tamanha resiliência? Quantas pessoas conseguem mostrar essa tal resiliência? Eu já tive casos em que fui conversar com alguns cristãos por questão de mentoria e
as pessoas a passar por um desafio, o questionamento que a pessoa fazia era: treinador, mas eu sou cristão. Como é que um filho de Deus, isso lhe acontece? Como é que Deus, sabendo que eu lhe adoro, isso me acontece? E às vezes a pergunta que eu me faço é: não te acontece por quê? Então, quando conta um exemplo do José do Egito, você fala amém. Significa assim seja. A tua vez, porque o chefe te chotou, está se falando, mas eu sou cristão. Aconteceu isso, mas eu sou isso. Então, o que eu quero trazer aqui em atenção: se você tem uma mentalidade cristã, é muito importante entender isso, porque muitas das vezes o cristão é o mais mimoso de todos. O cristão é o que acredita que pelo fato de ser cristão, as coisas más não deveriam acontecer. Ao invés de fazer uma avaliação das coisas más em sua volta para ter estabilidade, para equilibrar o sistema, a estrutura, ao invés de entender o que está acontecendo, ele fica muito mimoso, ele chora, ele não entende como é possível que eu que vou na igreja, essas coisas também acontecer. Então, eu gosto de conversar isso com vocês, por quê? Porque é muito importante, porque eu sei que parte do pessoal que está aqui é cristão, e isso vai ser uma coisa que vai pesar muito na tua balança quando você pensar em fazer networking, se não tiver esses pontos bem organizados. É muito importante que você entenda que a estabilidade vem antes do networking. Se a tua intenção no networking é fechar boas parcerias, é estar com pessoas que se deve, é A, B, C e D, entenda que a estabilidade vem primeiro. Yeah? A estabilidade vem primeiro. Por quê? Porque no networking serão duas pessoas que querem se conectar. Então, essas duas pessoas que querem se conectar, na verdade, uma delas que quer começar essa conexão, ela precisa identificar o que é que tem de valor para dar na outra pessoa e o que é que ele vai tirar. Aqui nós abrimos até mais um terceiro parêntese. Mas isso, nós vamos deixar isso claro durante a escala da coisa. Eu quero primeiro trazer a estabilidade, vamos trazer a parte do conteúdo interno, vamos trazer a estrutura de como você precisa se organizar no meio de tudo isso. Todo mundo fala networking, mas as pessoas não confirmam estabilidade. Você veja o exemplo de José do Egito, que as pessoas gostam, os cristãos gostam desse exemplo, mas as pessoas gostam só de assistir, mas não gostam de ver esse exemplo, não gostam de estarem na pele, porque quando estão na pele choram, falam porque eu sou da igreja, como é que Deus me deixa, não sei o quê. José do Egito, a gente olha para ele, é um caso de estudo, não só no seio cristão, mas fora do seio cristão, de resiliência, de alguém que consegue superar os seus problemas independentemente da situação ou do contexto em que vive. Então você tem o José do Egito, foi vendido pelos irmãos, mano. Trauma direito. Aqui mesmo alguém, se fosse vendido pelos irmãos, seria uma música diária. Os meus irmãos me venderam. Seria o coach mais lamecha do universo. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Tal. Imagina se José do Egito tivesse um podcast a essa hora. E se fosse lamecha com muita gente. Estaria todos os dias a contar. Eu fui vendido pelos meus irmãos e tá. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele tinha tudo para estar traumatizado. Mas o mano se lembrou que ele teve uma visão. Ele teve uma visão. É aqui onde tudo se encaixa. É aqui o que eu quero que você perceba como tudo se encaixa. O mano teve uma visão do que ele quer ser, do que ele pode e vai ser, se confiar na estrutura de Deus. O mano tem essa visão. Mas, embora com essa visão que ele tem, ele é vendido pelos irmãos. O ser vendido não está no plano. Eu não sei se isso está fazendo sentido para si. Você começa a organizar a tua estrutura e tu queres chegar em algum lado. Esse é seu desenho, parece que nos teus sonhos você montou a empresa bem,
Parece que nos teus sonhos você organizou bem a estrutura, estás a ver tudo a funcionar nos teus sonhos, né? Mas os teus próprios irmãos roubam do teu produto. Os teus próprios amigos não te dão referência, não falam de ti. Em networkers que poderiam mencionar o teu nome, não mencionam o teu nome. Yeah. Os teus próprios irmãos são os que não te apoiam, os teus próprios irmãos, os teus próprios colegas de trabalho te apoiam. Na própria tua igreja em que você supostamente encontrou o sítio para relaxar, para se encontrar com Deus, para ABCD, na tua própria igreja, os próprios irmãos te falam mal, te fofocam no grupo coral. Até alguns irmãos, assim mesmo, diáconos, whatever, quase pastores, também te falam mal. Então, tipo, não sei o que você achou seguro, te perseguem. Mas você tem uma visão, tem um sonho, você pensou em construir algo, em construir um projeto, você pensou em montar uma ideia, mas só que a perseguição está começando no seio onde você pensou ter segurança. Se está fazendo sentido para ti. A perseguição, ela está a começar onde você decidiu que é aqui onde eu vou ter segurança. É aqui onde eu quero ter paz. Eu quero ter paz aqui, mas a perseguição começou lá. A minha questão é como é que fica isso? Como é que fica a tua resiliência? Onde é que você se encontra? Abandonas Deus? Existem pessoas que estão bem nervosos com Deus da vida deles, já não se falam com Deus, viraram já ateu, que Deus é esse? Quem disse que um Deus que existe? Essas coisas nos acontecem, mas já estão nervosos, já não se falam com Deus, já cancelaram Deus. Que tipo de Deus que deixa essas coisas me acontecer? Supostamente nada poderia lhe acontecer. A pergunta que eu te faço aqui, meu mano, é: como é que você se encontra quando você planeja os teus sonhos, organiza os teus sonhos, e onde você define como equilíbrio na tua própria casa? Primeiro, te perseguem os teus irmãos, na tua família, na tua própria igreja te perseguem, no trabalho te perseguem, na escola te perseguem, onde você vai te perseguir? Como é que fica o teu sonho? Porque tudo isso conta antes do networking. Porque a pessoa que vai fazer o networking é quem? Essa pessoa sofrida, lamentada, é qual pessoa? Porque o que você quer fechar num contrato, o que você quer fechar numa parceria, vai ser a essência de tudo que você vibra. Então é muito importante você entender que, independentemente daquilo que você quer, daquilo que você sonha, daquilo que você deseja, você precisa manter forte a tua frequência energética. A tua frequência energética, ela precisa continuar forte. Do contrário, quando você vai fazer o tal networking, tudo que as pessoas vão ver é uma pessoa fraca, é uma pessoa sofrida, é uma pessoa que dá pena. E não é essa imagem que você quer passar, seja lá o quanto você sofreu. Seja lá o quanto você sofreu. Então você imagina que um José, vendido pelos irmãos, ali ele vai para uma família, que é a famosa família Potifar, mas ele lá, não estás a ver lá reclamar da vida. Não estás a ver lá ela contar histórias que me venderam. Não estás a ver, só estás a ver alguém que está a fazer bem o trabalho dele. Me venderam, não me venderam. O mano só está a fazer bem o trabalho dele. Só está a fazer bem o trabalho dele. Tão bem, a ponto das pessoas que o contrataram, uma das pessoas que querer namorar com ele. Tão bem que, tipo, esse tão sigiloso, esse comporta-se bem, a ponto de querer namorar com ele. Mas ainda assim, o humano, pela sua integridade moral e espiritual, ele não aceita. O humano vai preso de novo. Veja uma coisa interessante aqui. Quando ele está preso, ele está num local em que outras pessoas também estão a reclamar da vida. Mas ele se esquece
do problema dele. É isso que eu estou a falar, manos. Quando você define na tua vida que você quer alcançar alguma coisa, você precisa pegar, porque muita gente, por exemplo, quando lê a mensagem de Cristo, muita gente pensa que não, isso se aplica mesmo para a Bíblia, mas isso se aplica para tudo. Quando você vê Cristo a dizer assim, olha, se você quer vir após mim, nega-se a si mesmo, e pega a tua cruz e me siga. Isso não é aplicável apenas num contexto cristão. Toda aquela pessoa que tiver a intenção de ter uma coisa grande, ele vai ter que negar os seus sentimentos. Você está a entender? Minha vida já estava aí fixe, já estava mesmo aí bem, já estava tipo aqui, já era comandante, já era o governante ou a governanta da casa do Potifar. Aí a senhora me queria, respeito ao meu chefe. Eu falei não, porque eu gosto do meu chefe, respeito ao meu chefe. Ainda assim me metem mais coisas. Esse mundo é injusto. Mas veja o mano aqui. Nessa conversa, que ele poderia se apegar na ideia desse mundo injusto, de como é isso, Deus, eu não te servi, eu te neguei, eu te não aceitei fazer, como. Porque isso já é nós, né? Nós já os da igreja moderna, os da igreja fina, que pensam que ser cristão é não ser perseguido, é não sofrer. Nós já os cristãos dizem, Deus, eu não te neguei, não aceitei, como é que está a acontecer isso, como é que estou a ser perseguido? Humano, independentemente do que estava acontecendo com ele, o humano entra por uma cadeia e ele se esquece do problema dele. Ele se esquece do problema dele, porque não tem crescimento sem você se esquecer do teu problema. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sem você se esquecer do teu problema, não vai acontecer. Você tem que esquecer o teu sentimento. Você tem que esquecer a tua questão pessoal, porque você tem que olhar para uma vertente em que você consegue ser a força e a energia. Você tem que conseguir chegar até o ponto em que você consegue se esquecer do teu problema e ser a energia de solução para os outros. Ser a energia de solução para os outros. E isso que você vê. Por que isso é muito importante? Porque a nossa comunicação, embora que quando a gente conversa, a gente pensa que é aquilo que fala, o que na verdade sai é aquilo que a gente sente. Então você quer fazer a tua parceria com essa empresa, mas tudo que você está a vibrar é uma pessoa que está sofrendo muito, que lhe aconteceu muita coisa na vida. Lhe aconteceu muita coisa na vida, foi perseguido, você é o que foi perseguido pelos irmãos. Tem algum som aí? Confirmem só. Tem algum som aí? Eu não sei, mas eu não ouço nenhum som aqui. Tem algum som de fundo aí? Confirmem isso aí. Eu não consigo ouvir nada aqui. Eu não tenho. Talvez deveria alterar aqui a referência. Let me change the term of reference. Eu não tenho som no fundo. Deixa, talvez deve ser o computador. Então veja uma coisa interessante. É muito importante que a tua frequência energética, ela esteja alinhada com aquilo que você quer. Se você estiver numa frequência de quem está a sofrer, se a tua frequência eu estou a sofrer, mano, pode ter certeza que os networks não vão funcionar. Então você vê, José está aqui, ele está preso, poderia muito bem lamentar da vida dele toda, do que lhe aconteceu, dos irmãos, do chefe. Mas ele entra para um cenário, e é um dos campos de estudo que eu fico a avaliar sobre essa personagem. Ainda assim, ele na cadeia virou que nem um Mandela, ou Mandela virou que nem um José, vice-versa. Ele lá na cadeia está a resolver os problemas dos outros, e está a ajudar os outros
a terem resultados. E ele está a criar o tão famoso networking. Ele revela o sonho desse cara, revela o sonho daquele cara e diz, mano, estou a vos revelar vossos sonhos, mas quando vocês estiverem fixe, se lembrem de mim, sem cobrança, mas se tudo der certo na vossa vida, onde vocês estão aí, se lembra de mim, mano. Yeah. Vai. Tem cobranças, mano. Mas no copeiro vai, ele esquece. Eles esqueceram nas calmas. Tem esquecido. 2 anos depois, quando as coisas dão a torto, se lembram dele. Ei, Farol tem um sonho aqui. Quem não revelar ainda vai ter problema. Eu lembro de um moço que me ajudou. Quando vão lhe buscar, ele poderia vir rancoroso, tipo muitos de nós, bem rancoroso. Só hoje, não, fiquem lá, só agora, não. 2 anos, não se lembrar. Mas os networkings que nós ativamos, muitos desses networkings, eles não vão acontecer agora. Existem pessoas que você só precisa fazer o bem deles, o bem neles hoje, e amanhã eles vão se lembrar de ti. Você não precisa colocar pressão nisso. Por isso que é importante você ter a estabilidade antes do network. Porque se você não tiver estabilidade, você vai fazer cobrança nos networking. Você vai fazer cobrança no teu networking. Porque você quer que eles te dão algo que você precisa de imediato. Você vai querer isso, eu quero isso, me dão isso. Quando eles podem não ter a estrutura ainda de dar o que você quer. Por isso que é muito importante ter estabilidade antes do networking. E você faz networking com muitos em todas as interações que você entrar, em todas as conversas que você entrar. A estratégia é, qual o problema dessa pessoa e como é que eu posso resolver? Você esquece ainda do teu. Esquece ainda. Não há crescimento sem você esquecer a você. Tem que se negar. Como é que eu posso resolver? E depois, com o tempo, começa a fazer sentido. Que a vida faz mais sentido resolver o problema das pessoas. Vamos começar a perceber que o sentido da coisa está em realmente resolver o problema das pessoas em tua volta. É você observar como a resolução de problemas das pessoas em tua volta, ela aumenta resultados. Então, quantos problemas você resolveu essa semana? Quantos problemas você resolveu hoje? Quantos problemas você resolveu? Como é que está a tua estabilidade? Independentemente do que está acontecendo, como é que está a tua estabilidade emocional? Foste abandonado pelo marido, foste abandonado pela esposa, sei lá, foste abandonado pelos filhos, ou foste abandonado pelos pais. Como é que está a tua estabilidade emocional? Você conseguiu encontrar uma base, uma estrutura daquilo que você é? Conseguiu olhar para os eventos, para os acontecimentos e dizer assim, independentemente do que me aconteceu, eu vou ser isso. Porque não existe crescimento sem negação. Essa geração moderna, e principalmente cristã, é muito sensível. Tudo magoa, tudo dói, tudo não vou. Como é que eu sou da igreja? Como é que eu sou dali? Está-me a acontecer isso. Supostamente as pessoas pensam que o cristão não deveria lá acontecer nada. Então, se você é um cristão e um empreendedor ao mesmo tempo, entenda que no teu percurso você precisa confirmar a tua estabilidade emocional antes do networking. Estabilidade emocional antes do networking. Não vai fazer networking com cara de pena. Não monta networking a sofrer bué. Você não pode fazer networking. Imagina esse tipo de pessoas que vêm para uma reunião, ele vem já contar, olha, mas aconteceu isso, estou com fome, meus irmãos me abandonaram, me diz, mano, não comi nada, parece um mendigo, conta uma história bem triste. E depois espera que com essa história a pessoa sente pena dele ou dela e depois fecha uma parceria. Mano, eu estou a fechar parceria porque tu vais me ajudar a resolver meus problemas atuais, ou estou a fechar parceria com um mendigo que está claro que todos os dias eu vou ter que dar uma metade de pão, que todos os dias eu vou ter que dar 500 kwanzas. Com quem eu estou a fechar parceria? Porque tão cedo o cérebro da outra pessoa detectar, tão cedo que o cérebro da outra pessoa detectar sanguessuguismo, entenda isso. Se o cérebro de outra pessoa detectar que parece que eu estou diante de um sanguessuga, parece que eu estou diante de uma pessoa que
eu terei mais perca do que ganho, tão cedo o teu cérebro detectar, calma, isso é mais perca do que ganho, essa pessoa não consegue fechar o networking contigo. Isso é o que muita gente não entende. Eles querem entrar em reuniões, em parcerias com energias muito baixas. Se o cérebro da outra pessoa entender que essa parceria é sugar energia, a pessoa fala contigo hoje, mas ele não fecha parcerias. Então, eu que faço parte dos 1%ers, eu que faço parte do desafio dos 90 dias, eu que faço parte de uma mentalidade mentorada e aconselhada, guiada, eu já tenho que entender que eu não entro em nenhuma interação com a minha dor da vida. A não ser, veja aqui, a não ser que a minha dor é um produto. A não ser que a minha dor seja um produto. Se eu tiver para ir para um local em que a minha dor é um produto, aí faz sentido eu expor a minha dor, porque ele é um produto. Então, quando você deixa de ser muito emocional, você percebe que tudo que você tem em tua volta é um produto. Se você vai para um grupo de pessoas que, nesse grupo de pessoas, para um grupo de pessoas que precisam ouvir que tem alguém que está a passar e a viver o que eles estão a viver, e isso é uma referência de base para o crescimento delas, então aí faz sentido você fazer a exposição da dor, porque ela é um produto de conversão, de superação. Ali faz sentido você chegar e mostrar: eu passei por A, B, C e D, eu fui abandonado, eu fui vendido, eu fui violado, eu fui não sei lá o que, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso daqui, né? A minha vida foi, ainda assim eu tenho superado isso. Aí é um produto. Mas agora, numa parceria de negócio, você está fazendo uma parceria de negócio, deixa eu te colocar nesse contexto, como você às vezes não percebe que ela mexe. Vai fazer uma parceria de negócio com uma empresa. E supostamente nessa empresa, você está a dizer que quer fechar uma parceria para entregar um produto ou para vender um produto por eles. E você começa, nessa tua conversa com essa parceria, a falar que você é muito roubado. Já me roubaram muito, já não sei o que, os meus funcionários fazem isso, até troquei de funcionário, não sei o que, mas esses também já notei aí um pouco, roubam também. E a tua parceria com esse negócio, com esse cliente, você vai cuidar das vendas dele. Você vai dizer que você te rouba o mundo. Não sei se você queria ter empatia, você queria provar que é uma pessoa honesta, que só te roubam e não roubas ninguém. Mas nessa estrutura dessa conversa, a mensagem que você está a deixar claro é que não podemos confiar em ti porque você te assaltam muito, você te roubam muito. Vai fazer uma parceria, e nessa parceria você dizer para estou num bairro, aí assaltam, ainda ontem me roubaram o telefone, me roubaram isso, me roubaram não sei o quê. E na parceria que você está a fazer, supostamente a pessoa tem que te entregar algo de valor. Na parceria, alguém tem que te deixar algo de valor para você cuidar nessa parceria. E a mensagem que você está daí é que você te assaltam muito. Você te assaltam bué. Você é muito assaltado. A pessoa pensa duas vezes se realmente faz sentido nós confiarmos esse produto em uma pessoa que é muito assaltada. Mas você não mentiu sobre isso. Você foi honesta, realmente assaltam, é um mal. Algo errado tem acontecido, mas só que você está deixando a mensagem que você é vulnerável. E que se nós deixar esse produto, a probabilidade é que você será assaltado. A tua intenção é boa, mas ela não enquadra-se nesse contexto. A tua imagem não é que você tem que ser já forte o tempo todo, mas você tem que estar estável o tempo todo. Pega a tua dor, engole a tua dor, absorve a tua dor, interpreta a tua dor. Ter a capacidade de interpretar a tua dor, o teu contexto. Interpreta o teu contexto. Me aconteceu por causa disso. Meus pais eram malucos, meu pai bebia, minha mãe bebia, por causa disso eles fizeram isso. O meu pai talvez não tinha noção, poderia ser um moço irresponsável como hoje eu sou, e eu se faria isso também fugiria. Meu pai engravidou, minha mãe fugiu, e você começa a pensar. Hoje em dia os moços falam sobre isso nas redes sociais, nas ruas, engravidam, não assumem. Talvez o senhor era um senhor irresponsável, com medo, tomou as decisões dele, mas eu cresci, mas eu estou forte, mas eu tive a oportunidade de ir para uma escola, nem que fosse a pé, se subiste canoas, caminhões e whatever, mas
Eu me formei, eu consegui ter uma estrutura de negócio agora, eu consigo me sustentar, eu e meus filhos. Tudo bem, eu me lembro que o meu pai fez isso, minha mãe fez isso, mas por causa do que eles fizeram, eu aprendi isso. Você tirou o aprendizado da coisa, você aprendeu com a coisa, e se você entra nessa parceria, nessa negociação, se você fazer referência disso, é para você fazer uma referência de como uma dor, ela supera. É para você fazer essa referência, olha. Ainda bem que tu mencionaste sobre isso, sobre a questão de muitos abandonarem negócios. Isso também já me aconteceu. Por exemplo, meus pais, meu pai não participou na minha criação, abandonou minha mãe com X anos. Mas hoje em dia, quando avalio isso, eu entendo que provavelmente o contexto, o entendimento dele na fase era outro. Talvez ele estava à procura de outras oportunidades. E as pessoas tomam decisões com base no que sentem. Mas isso não pode impedir o nosso negócio. Ainda assim eu cresci, ainda assim eu fiz, ainda assim estudei. E hoje em dia, quando olho para ele, eu entendo isso. Então, você tem uma abordagem muito mais madura do que alguém que fala assim, nem toca nisso, já. Nem fala isso. Esse mundo é mau, esse mundo. Meu próprio pai não me queria. Foi. Não quero falar sobre isso. É diferente. Eu lembro que nós fomos fazer um networking de negócio. E estavam alguns empresários na sala. Estávamos a discutir sobre os negócios. E de repente apareceram outros empresários. E começamos a discutir aí alguns assuntos. Ali, veja, durante a discussão, e por isso que é muito importante, como a tua estabilidade emocional precisa estar bem pautada durante o networking, durante a conversa, as nossas parcerias, estamos a ver colaborar ou não colaborar. Um dos parceiros, uma das pessoas, disse que, olha, poxa, a vida é muito dura, eu aqui é só já viver, mesmo. Essas coisas, tá, já não... Eu aí, já emocionalmente, sei lá, amor, whatever, eu só já viver. Mano, aquilo estava fora do contexto, mas foi considerado se fechava parceria com ele ou não. Alguém na sala, depois daquele grupo sair, um deles estava a racionalizar, e em parte eu estava a fazer a observação da linguagem, quando a pessoa que entrou nessa questão emocional ia falar do como emocionalmente sofre por causa disso, já não confia em pessoas. Mas aquilo contou na sala, porque alguém ficou meio desconfortável com a ideia de que ele não confiava nas pessoas. E passou a impressão, independentemente do deal que queria se fechar aí, passou a impressão que é uma pessoa muito sofrida, que é uma pessoa muito vitimizada. E as pessoas não queriam mais fechar parceria com ele. Porque durante a conversa, ele trouxe uma questão pessoal dele e ficou tão pautada que as pessoas entenderam que ele não confia mais nas coisas. Então, imagina fazer uma parceria de negócio com alguém que já não confia nas coisas. E nós confiamos muito nesse negócio, mas essa pessoa já não confia nas coisas, já não confia nas pessoas, está magoada com as pessoas, está magoada com tudo. As pessoas estão a pensar que, tipo, se durante essas negociações nós fazemos algo que ele não gosta, pronto, nos mete também na lista dele das pessoas que ele já não confia, mesmo tipo, eu sabia que as pessoas não são confiáveis. Ao invés de observar a situação e ver como contornar a situação, as pessoas estão a perceber que esse aqui, se alguma coisa ir errado nesse contrato, ele vai ficar focado no que as pessoas sempre magoam. Mano, as pessoas magoando ou não magoando, mano, se lembra o que você veio fazer aqui? As pessoas sendo boas ou más, tem que entender que o mundo é assim, existem pessoas boas, existem pessoas más. Mas no meio de pessoas boas e pessoas más, o que é que você quer alcançar? O que é que você quer alcançar? O que é que você quer atingir? Isso precisa estar bem pautado antes do networking. Do contrário, você vai ser aquela pessoa que entra em vários networkings, mas nenhum deles fecha. E você não entende como é que você não está fechando nenhum networking de qualidade. Você não está entendendo como é que eu não estou a fechar networking de qualidade.
eu falei bem, eu expliquei bem, o produto foi bem explicado, a estratégia foi bem entregue. Como é que nós não estamos a fechar networking? Como é que não estamos a fechar? As informações adicionais que você colocou na mesa, elas estão a afetar a decisão que está a ser tomada a posterior. As informações pessoais que você colocou, a forma como você se mostrou vulnerável e vitimizado pelo sistema, pelas coisas em tua volta, ela está a contar na balança se realmente te aceitamos ou não, se realmente fechamos parceria contigo ou não. Agora, para fechar, veja aqui para nós fechar, estamos na nossa reta do fecho, para fechar. Como é que você pensa em fazer um networking sem conteúdo? Como é que você quer fazer uma parceria sem conteúdo? Existem pessoas que acreditam na ideia do networking, tem que ter networking. Mas o networking é o quê? É uma conexão de te safar, é uma porta de abertura. O que é tal networking? Tu tens que entender o networking como se fosse um balde. Um balde. E a oportunidade, água, numa cacimba. Se você quiser tirar a água, quiser conectar essa oportunidade, tu precisas do balde e uma corda. Então a corda é o teu networking, é a conexão para você chegar lá na oportunidade. Mas imagina que você pega esse balde, amarra uma fita, teu networking, o balde, que é você, e você joga para o fundo do poço. Ali quando o balde chega no fundo do poço, descobrimos que o balde não tem conteúdo, o balde não tem valor, o balde não tem estratégia, o balde está furado. Sim, tens o networking, estás na oportunidade, mas consegues fechar a oportunidade, consegues pegar a oportunidade sem conteúdo, com um fundo rasgado, sem entendimento, sem estrutura. Chegas lá, tocas na água, lambes a água, mas não levas a oportunidade. Não levas a oportunidade. Chegaste lá, tocaste, lambeste a água, mas não levas a oportunidade. Então, networking é bom. É bom, mas é bom para quem? Para quem tem a conexão, para quem chegou na oportunidade ou para quem tem conteúdo. Networking é bom para quem? Quem vai pegar o networking? Se nesse contexto vocês são 3, onde você está preparado, os 3 baldes são lançados na oportunidade, na cacimba, no poço. 2 estão furados, não tem conteúdo, não tem preparação, não tem estratégia, não tem nada, só tem a fé na vida deles. Só tem a fé de quantos problemas vão contar. Retiramos os 3 baldes. Mano, 2 vão lamber a oportunidade, 2 vão sentir cheiro da oportunidade, mas só um vai sair com a oportunidade. Aquele que tiver o fundo intacto, aquele que tiver estável, aquele que tiver preparado, aquele que tiver estrutura, aquele que tiver organização. Então, mano, quer dizer que até a própria sorte, o próprio networking, o próprio link, tens que estar preparado para o próprio link. Tem que ter link em Angola, quer dizer que até o próprio link não se consegue sem estrutura. Não se consegue sem estrutura. O próprio link não se consegue sem estrutura. Não se consegue. Então vamos lá dizer, vamos discutir isso no grupo. Estabilidade antes do networking. E conteúdo antes do networking. Estabilidade, conteúdo, estrutura antes do networking. O que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu tenho para entregar? O que é que eu tenho para dar? O que é que eu tenho para dar? Como é que eu estou emocionalmente? O que é que eu conto? O que é que a minha conversa aspira? Vamos terminar isso no grupo.